Quando a gente fala de sequestro da subjetividade, você que ainda não leu o livro, o sequestro da subjetividade, ele se refere a tudo aquilo que a gente abre mão do nosso eu pessoal em detrimento de um relacionamento. Então, quando eu estabeleço um relacionamento em que o outro me pede aquilo que eu tenho de mais sagrado, que é abrir mão de ser quem eu sou. Às vezes isso acontece. Em nome do amor, a gente rouba o outro para nós, né? Ou então, em nome do amor, eu me permito ser roubado pelo outro. Eu abro mão de ser quem eu sou, dos sonhos que eu possuo, achando que ao abrir mão, eu estou correspondendo ao amor que o outro diz ter por mim. É claro que todo amor comporta renúncia, sacrifício. Mas essa renúncia não pode levar à minha identidade. Mesmo porque para eu me dar ao outro, eu preciso ser dono de mim. O livro, ele fala justamente desse conceito de pessoa a partir do conceito judaico, cristão, que é, para eu me oferecer ao outro, eu preciso ser dono de mim. Só pode dar-se ao outro aquele que se possui. Eu não posso dar aquilo que não é meu. Então, a vida, desde quando eu nasço, eu começo a tomar posse do meu eu. Eu vou identificando quem sou eu vou identificando o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem. A construção do eu, ela é fundamental nos primeiros anos da nossa vida, que é quando nós vamos descobrindo quem somos nós. Para que nascemos, né? Essa pergunta é tão interessante. Quando você começa a identificar as suas possibilidades, até mesmo de trabalho, o que me realiza? Tudo isso faz parte da sua subjetividade. A sua subjetividade é como se fosse o cofre onde está guardada a sua identidade. Mas há relacionamentos que nos roubam isso. Quando você estabelece um relacionamento doentio, por exemplo, quando você vai perdendo a sua pertença. Como é que você sabe que é um relacionamento doentio? Quando não existe alegria na entrega. Quando você percebe que o outro está lhe pedindo aquilo que você não poderia dar a ele, que é a sua identidade. Eu para amar você, você terá que mudar isso, aquilo, papapá, papapá, papapá. Tudo bem. Se for para mudar coisas que antes eram ruins em nós, o amor do outro nos ajuda, porque nos constrói. Vai nos mostrar aquilo que a gente tem de exagerado, aquilo que pode ser lapidado. Mas quando o amor do outro é condição, a condição para que o amor exista é que a gente abra mão de ser quem a gente é, então alguma coisa está errada. Então o outro não está me amando, o outro está me sequestrando. Veja bem, o que é a esquizofrenia? É uma patologia psíquica que precisa ser diagnosticada, medicada, onde o eu se divide. O esquizofrênico, ele costuma ter dois tipos, né? É como se estabelecessem na sua personalidade, é como se a unidade fosse quebrada. Então, a partir do momento que a esquizofrenia se estabelece, eu tenho dificuldade de ser eu tenho dificuldade de ser inteiro. Então, eu não sou especialista para poder dizer, um médico especialista em esquizofrenia poderia dar muito mais informações. Eu estou dando uma pincelada no que significa, num primeiro momento, essa esquizofrenia. É uma doença que precisa ser tratada e que muitas vezes tem a característica, né, de ser uma divisão do eu. Será que um sequestro da subjetividade poderia desenvolver uma patologia dessa? Olha, o roubo da subjetividade é uma coisa tão doída que às vezes a mente, para poder sobreviver àquele roubo, àquele sofrimento, ela se estabelece patológica, ela fica doente mesmo. O sofrimento é tão grande que aquela pessoa não consegue mais administrar de maneira saudável a perda de pertença. Você poderia estar perguntando, mas padre, como é que uma pessoa pode abrir mão de ser quem ela é? Acontece demais, minha gente, acontece toda hora. Esse livro, ele não foi escrito a partir de teoria. É claro que eu precisei estudar muito ao longo da minha vida para compreender um pouco do mistério humano, um pouco a trama dos relacionamentos. Eu sempre gostei de pessoas. E eu estudei muito como? Lendo.
Eu sempre gostei de romances, eu sempre fui um menino que lia muito desde criança. Então isso me ajudou a ter uma leitura do contexto dos bastidores dos relacionamentos, a partir daquilo que eu vi na ficção, mas que eu vi também na vida real. Como padre, eu tenho esse acesso ao sacrário da consciência das pessoas. Então eu encontro muita gente roubada de si mesmo. Gente que precisou abrir mão de ser quem é para ter o outro ao lado. Que isso acontece muito. De repente, eu amo uma pessoa, eu sou tão apegado àquela pessoa, que eu sou capaz de abrir mão dos meus sonhos para não perder aquela pessoa. Então, por exemplo, uma menina sabe que tem um relacionamento doentio com um rapaz. Aquele rapaz não faz bem a ela, ele traz uma carga negativa para ela demais, ele a deprime, ele a joga para baixo o tempo todo e ela não consegue romper aquele relacionamento. Por quê? Porque ela tem medo de perder aquele rapaz. Ela tem medo de perder o pouco da satisfação que representa estar com ele. Isso é uma dependência, né? A dependência é quando você não é capaz de equacionar o tanto de prejuízo que você está tomando ao ficar ao lado daquela pessoa. Então geralmente tem essas dependências afetivas, partem para um autodesprezo, uma relação doentia gera muito isso, a pessoa se despreza, ela se acha pior e por isso ela tem tanto ciúme, por isso ela tem tanta posse. O relacionamento deixa de fazer bem, por quê? Porque vira uma espécie de neurose. Ao invés de fazer feliz, aquele relacionamento só traz aborrecimentos. Uma vigilância 24 horas, né? Como se o outro fosse um objeto a ser vigiado o tempo todo, como se ele fosse um animal que precisa de coleira. Você percebe que o relacionamento está sendo doentio pelos sintomas. Digamos que eu seja amigo do Christian e que nós temos um relacionamento doentio. A nossa amizade não passa pelos vínculos da construção, da fraternidade, da solidariedade. Digamos que nós sejamos amigos e que nós somos dependentes um do outro e que nós vivemos um com o outro uma espécie de disputa. Então sempre que eu puder alfinetar o Cristo, eu vou alfinetar. Sempre que eu puder desprezá-lo publicamente, eu vou desprezar. Aí depois eu vou, corro, peço perdão, faço isso, faço aquilo. Mas depois logo em seguida volto a fazer o mesmo. Veja bem, eu acabo tendo um relacionamento doentio e começo a fazer mal com esse amor que eu digo sentir pelo meu amigo Cristo. Quando a gente não tem condições de quebrar o vínculo, a gente precisa de ajuda. Quando a gente não tem coragem de assumir o sofrimento que vai ser causado por aquele rompimento, que essa dependência me faz querer ter o Cristo perto de mim o tempo todo. Mas como é uma relação doentia, ela não é positiva. Então a gente vai ficar o tempo todo vivendo, se alfinetando, se machucando, porque nos falta a clareza para administrar essa dependência do jeito certo, colocar o pingo nos is e a gente poder viver as nossas individualidades e depois a gente se partilhar na amizade. O relacionamento, minha gente, ele só é positivo quando as partes se pertencem e depois elas se distribuem. Quando eu sou dono de mim, Christian é dono dele, e quando nós nos encontramos, nós nos doamos num relacionamento de amizade. Às vezes, as doenças mentais, elas começam assim, em relacionamentos doentios, em perda de pertença. Eu deixo de me pertencer, eu vou abrindo mão de mim, abro mão um pouquinho hoje, abro mão um pouquinho amanhã, porque o outro vai me esgotando, o outro vai me sugando, e porque eu não tenho coragem de me posicionar, daqui a pouco eu perdi a capacidade de administrar. Então o outro torna-se proprietário dos meus afetos, ele começa a mandar na minha alegria. É tão triste quando você percebe que a sua alegria depende do outro e não de você. Alguma coisa está errada. Alguma coisa nós estamos errando, em alguma coisa estamos errando. O outro, ele não é o responsável pela minha alegria. O outro até participa da minha alegria.
O outro até me ajuda a promover a alegria, não sejamos hipócritas. Uma palavra ruim que vem do outro lado me machuca, uma palavra motivadora do outro me ajuda também a ficar mais feliz. Mas o primeiro espaço onde essa alegria precisa ser cultivada em mim é quando eu me ocupo de mim, quando eu gasto um tempo comigo, nos meus projetos, no meu empenho. Quando existe uma dependência, um sequestro de subjetividade, a pessoa tem dificuldade de cuidar da própria vida. Você conhece, ou talvez até já tenha experimentado isso em você, quando você vive um relacionamento que você fica o tempo todo procurando onde está o outro, o que ele está fazendo, com o que ele foi, aonde que ele está. E você deveria estar cuidando da sua vida. Esses relacionamentos que às vezes são doentes, eles causam um prejuízo tão grande, gente, porque às vezes uma pessoa vive um relacionamento assim, 4, 5 anos. Eu conheço namoros, experiências de namoros em que a neurose é tanta que a menina, o rapaz, eles ficam o tempo todo se monitorando. 30, 40, 50 mensagens por dia, porque tem de dar satisfação aonde está, com quem está, o que fez, e quando volta, quando o encontro deveria ser para partilhar o dia, para ficar felizes porque estão juntos, é para lavar a roupa suja, por que você não avisou, por que você foi lá, por que você não me falou. Então o encontro que deveria ser para ser agradável, para construir aquilo que no futuro pode ser até um casamento, torna-se o espaço do cultivo das neuroses. Padre Fábio, eu sinto um vazio muito grande dentro de mim e nem sei porquê. O que fazer nessa hora? Bem, esse conceito de vazio é muito amplo, né? O que pode ser um vazio? Se é vazio é porque não é nada, né? Está vazio porque não tem nada. Então, está faltando preencher. A gente tem que preencher o vazio. Muitas vezes existem alguns tempos na nossa vida em que o vazio acentua. A velhice pode ser um lugar, uma época para isso acontecer. Então, de repente, a pessoa ficou aposentada, ela deixou de trabalhar, ficou aquele vazio. O que ela faz com isso agora? Ou ela vai se ocupar de coisas que ao longo da juventude já não pôde fazer, ou ela vai ficar ali naquela ociosidade. Então, de repente, o que é bom para evitar esse vazio? Preencher com coisas boas. Uma boa leitura, uma boa influência. Sempre digo isso, minha gente, nós temos que tomar um cuidado muito grande com aquilo que ocupa a nossa cabeça e o nosso coração. Porque nós somos frutos de tudo isso. As coisas que nós estamos alimentando hoje através da nossa leitura, do programa da tarde que a gente assiste, da música que a gente escuta, tudo isso preenche ou não os nossos vazios. Quando é que a gente tem a sensação de que o vazio foi preenchido? Quando nós nos identificamos de maneira positiva com o que a gente está vendo. Então, de repente, eu assisti a uma reportagem, a uma entrevista muito interessante. Eu não vi nem o tempo passar. Pronto. Eu preenchi o vazio daquela hora que eu iria passar em angústia. Eu passei na boa companhia de uma reflexão boa. Uma boa reflexão. Então, de repente, se eu não ocupei a minha cabeça com coisas boas, aquilo acentuou ainda mais o meu vazio. Se eu fui ver um programa de violência, de coisas ruins, eu acentuei ainda mais o meu vazio. Por quê? Aquilo que eu quis, que eu escolhi, não foi uma matéria boa para preencher o vazio. Então, muitas vezes, somos nós que vamos cavando esse vazio. É igual a droga. O que a maconha faz? O que a cocaína faz? É o preenchimento ilusório de um vazio. O viciado, ele não quer outra coisa senão preencher o vazio que ele sente dentro dele. Então ele fuma uma maconha, um cigarro de maconha, ele cheira cocaína, ele toma um comprimido de LSD, porque ele quer preencher de ilusão aquele momento. Então ele cria aquele torpor, né? Aquela situação de êxtase. Mas aquilo passa e aquilo tem um efeito rebote, né? Como eles dizem na medicina, que piora o efeito depois. Ameniza por um tempo, mas depois volta pior ainda. Por isso que o vício, ele é um círculo de alta destruição, porque quanto mais a pessoa usa, mais ela quer usar. Porque quanto mais ela vai se tornando dependente da cocaína, maior é o vazio que vai ficando dentro dela. É como se você fosse fazendo um buraco que você nunca acha o fundo, então você nunca termina de cavar.
As nossas escolhas na vida, elas preenchem ou não a nossa experiência humana. E esse é o grande desafio, minha gente. O que hoje eu estou trazendo para preencher os vazios da minha vida? É uma matéria boa? É sólido isso que eu estou escolhendo? Isso é sustentável? Durante quanto tempo isso vai me sustentar ao longo da vida? Precisamos saber. É uma pergunta honesta que nós precisamos fazer. Como outro dia, encontrei um casal que estava sofrendo muito no namoro. E eu perguntei, falei, olha, o que vocês estão escolhendo para que esse namoro seja tão insuportável? O namoro fica insuportável a partir das permissões e das escolhas que o casal faz, não é verdade? Ou nós vamos acreditar em azar? Não, eu não acredito em azar. Eu acredito em construção, em escolha, naquilo que a gente permite vir, naquilo que a gente joga fora, naquilo que a gente traz. Então as nossas relações, elas vão nos preencher à medida que a gente faz escolhas certas. E outra coisa também, gente, que falta muito em nós, é a dimensão da vida espiritual. Se nós não rezarmos, se nós não tivermos uma vida espiritual, e olha, vamos abranger esse termo. Vida espiritual não é só essa coisa que nós achamos que é entrar dentro da igreja, participar e ir embora. Não. Vida espiritual é um conjunto de escolhas que nós vamos fazendo a partir da religião que nós professamos. Então nós aqui que somos católicos, você que é evangélico, você que é budista, você que é espírita, não sei qual é a sua religião. Mas o que eu sei é que você tem uma espiritualidade que lhe acompanha. O contexto dessa espiritualidade é que nos preenche ou não. É por isso que existem tantas pessoas que estão insatisfeitas com a sua religião. A religião não virou espiritualidade. Ela é apenas o cumprimento de um rito, de uma obrigação. Eu vou lá, participo da missa, mas a missa não virou espiritualidade em mim. Então o vazio, a religião pode preencher o vazio humano, desde que ela se transforme em espiritualidade, que é viver justamente as dimensões da vida do Espírito. São Paulo falava de maneira tão bonita isso, né? Ele fazia uma distinção que é até perigosa: as coisas da carne e as coisas do Espírito. Nós sabemos muito bem o que é isso, mas sabemos na teoria, mas muitas vezes na prática nós não sabemos viver, porque a gente se perde. As coisas do Espírito são aquelas que nos enobrecem, que nos jogam para cima. São as palavras boas que nós lemos através das leituras que nós fazemos, através de uma palavra de Deus, do Evangelho, através de um salmo, através de um canto de liturgia, através de uma música de mensagem. Nós elevamos o nosso espírito toda vez que uma palavra bendita toma conta de nós. Essas são as coisas do Espírito. E a religião trabalha o tempo todo propondo coisas do Espírito. As coisas do Espírito, elas moldam o nosso caráter. Por isso que nós precisamos associar diretamente o princípio religioso que me rege e as minhas escolhas. Qual é o meu caráter? A minha capacidade de ser eu mesmo, de ser verdadeiro, de ter uma postura séria. É o que a igreja nos propõe, né? A igreja nos propõe mandamentos, a igreja nos propõe regras, mas não é para nos aprisionar. É para nos dar suportes para que nós possamos ter uma vida espiritual. Porque se não tivessem regras, nós não saberíamos nos amparar. Nós cairíamos. Todo o aparato eclesiástico, de liturgia, de ritos, está a serviço da vida espiritual. É bonito a gente, por exemplo, pegar um livro de Teresa d'Ávila. Como é que geralmente eles dão os títulos, né? Escritos espirituais de Teresa d'Ávila. Ela está falando justamente ali. Naquele livro, ela escreve sobre as lutas que ela tem de sair deste mundo da carne para alcançar as coisas do Espírito. E Teresa d'Ávila é uma especialista em mostrar isso com muita poesia, com muita realidade. Se você não teve a oportunidade, leia os escritos de Teresa d'Ávila. Você vai ficar fascinado, porque essa mulher ela é muito humana. E ela não pratica uma religião etérea, dessas que não se mistura na realidade, não. Diz que tem uma cena, eu não sei se isso é verdade, né? Eu não sei onde que está escrito também, né? Aí diz que ela estava, sei lá, eu acho que ela estava no banheiro, né? Fazendo as necessidades dela. E nisso, dizem que o diabo, né?
soprou um espírito, uma palavra maligna na cabeça dela. Teresa, uma mulher tão pura como você, fazendo uma coisa suja dessa, né? Aí disse que ela virou assim: pois é, meu querido, e tudo isso que eu estou fazendo eu ofereço a você. Se é verdade ou não, está lá na história dela, né? Não é interessantíssimo isso? A pessoa conseguir rezar na hora que vai fazer as necessidades. Isso é rezar a vida, né? O Padre Léo era um especialista nisso, né? Em rezar a vida. E o Léo falava muito dessa religião que preenche o vazio do coração. Preencher o vazio do coração através de uma religião tem que ser uma religião como essa, de Teresa d'Ávila, de Padre Léo, de Monsenhor Jonas Abib, que faz da realidade concreta o lugar da oração. É igual aquela mulher que chega, né? Antes de sair de casa, ela bate no marido, no papagaio, nos meninos, no balai de manga e fala: eu preciso ir para a missa, e bate em todo mundo. Pelo amor de Deus, a missa tem que começar antes, né? É não bater em ninguém para ir. Que às vezes a pessoa, para ela ter uma prática religiosa, ela fica agressiva. Ou quando ela volta da missa, ela volta batendo em todo mundo porque ninguém foi na missa com ela. Bando de safados, vocês estão todos no inferno. Aí a missa não virou espiritualidade, né? Ela tem que chegar feliz. Não, gente, a missa foi tão boa, eu estou tão em paz, né? Não, agora já volta com aquela cara brava para a gente perceber que ela não gostou da gente não ter ido. Não virou espiritualidade, não preencheu o vazio. Quando nós fazemos dessa nossa experiência, é uma experiência saudável de religião, é isso, né? Aquilo que eu pratico do ponto de vista ritual, a minha oração do texto, a minha oração, a minha devoção, enfim, qual seja a sua prática religiosa e qual o que faz parte do rito que você celebra, você tem que extrair deste rito a sugestão que este rito faz para uma vida prática. É aquilo que na palavra de São Tiago, na carta de Tiago está dizendo: não só as obras, não só a fé. É a reconciliação desses dois aspectos. O que eu acredito me leva a agir. O contexto da minha religião me leva a ter um comportamento. Sou solidário, de repente, ser simpático com as pessoas que a gente encontra, ser amável com quem a gente encontra, né? Ser acessível ao outro. Isso é tão bonito, né? Quando você tem a oportunidade de estabelecer vínculos e que a pessoa, é aquilo que a gente falava no primeiro bloco, a pessoa não tem receio de chegar perto porque ela sabe que você é uma pessoa religiosa. A sua religião quebra o muro da cidade. Padre, eu peço uma direção, pois eu tenho muita dificuldade de aceitar a morte de uma sobrinha. Ela foi assassinada com muita crueldade. O motivo do assassinato foi inveja. Foi assassinada por uma mulher que atualmente está presa e que até já será julgada. Mas eu não consigo perdoar, Padre. O que faço? É como se minha alma vivesse chorando. Perder alguém é sempre muito difícil, né? Processo humano, por mais que a gente saiba que as pessoas vão embora, é sempre difícil. Mesmo quando a gente tem um ente querido em casa, que já está doente há muito tempo, quando morre é natural que a gente sofra. Perder é muito doloroso. E perder de maneira trágica é ainda mais doloroso. Porque é uma morte que a gente interpreta como fora do prumo, né? Fora de hora. Uma coisa é alguém estar acamado, sofrendo e vítima das enfermidades que são próprias da vida, do falecimento, né? Processo normativo de um organismo que envelheceu, que perdeu a saúde e que vai fenecer como tudo que é realidade criada. Outra coisa é você ver uma pessoa de bem com a vida, com saúde, ser assassinada brutalmente por alguém. Então você tem um processo de perda para organizar e ainda tem uma situação muito dolorosa que é
ter que carregar dentro de você, né, o tempo todo é como se você estivesse trazendo no coração um fardo, que é, meu Deus, minha sobrinha poderia estar aqui e não está, porque alguém retirou. Isso chama-se ódio, né? Não tem outro nome. O fardo que a gente leva, que você tem que organizar o luto e ainda tem que organizar o ódio despertado pelo acontecimento. Então você sofre duplamente, porque é impressionante, minha gente, como o ódio é essa inadequação que existe, porque o ódio é uma inadequação, uma espécie de te coloca fora do seu lugar, né? Não é natural a gente odiar, não é um processo humano natural você viver dentro do ódio. Quando você descobre que você dorme odiando, acorda odiando, porque aquela pessoa lhe fez um mal. O processo de perdoar aqui, ele é absolutamente necessário para que o luto seja organizado. Como que isso acontece? Não tem receita mágica, né? Mas você já dá indícios de que já está no caminho certo. Acredita na possibilidade do perdão, que você mesmo diz, eu preciso perdoar. Já está dizendo buscar um suporte de fé com o padre da sua paróquia. E agora vamos esperar para que o próprio tempo lhe encaminhe para essa reconciliação com a vida. É muito nobre, né? Saber perdoar, é muito nobre a gente ver alguém que teve uma facilidade grande, como em muitos casos a gente vê o pai se reencontrando com o assassino da filha e sendo capaz de olhar para ele com misericórdia. É bonito a gente ver, mas na hora que você precisa viver é outra história. Então não cabe nenhum julgamento neste momento. O que a gente precisa é permitir, primeiro, ter essa consciência já é importante, que não é certo o que você sente, né? Porque às vezes a pessoa está no ódio, alimenta aquele ódio o tempo todo e não consegue identificá-lo como algo que está errado. Porque olha para aquilo que perdeu, olha para a tragicidade do acontecimento e se justifica no ódio que sente. E o ódio justificado, ele acaba encontrando ainda mais raízes para crescer dentro de nós. Porque se você encontra alguém que olha para aquilo que você está odiando e fala, mas meu Deus, você não tem motivo para odiar. Só que neste caso é natural que a gente encontre muita gente que dê razão ao nosso ódio. Ah, eu no seu lugar odiaria também, porque tirou a vida da sua sobrinha. A gente sabe que tudo isso, né, todos esses motivos, eles cabem dentro de um raciocínio lógico. Alguém retirou quem eu amo, alguém matou brutalmente a pessoa que eu amo, e eu encontro motivos racionais para esse ódio. Os outros até me dão razão por aquilo que eu estou odiando. Só que aí, minha gente, a gente precisa tomar uma consciência que o ódio, ele também é uma espécie de assassinato. Da mesma maneira como eu posso matar o outro com o meu ódio, da mesma maneira como eu posso usar do meu ódio como um instrumento de morte na vida do outro, e a gente sabe que isso é verdade. Quando alguém nos odeia e se a gente tem e a gente acaba vivendo esse ódio de maneira muito próxima, esse ódio pode nos matar sim, porque ele vai nos retirando a alegria, né? A pessoa vai articulando maldades para nós que vão dificultando muito a nossa vida. O ódio, ele mata sim, ele dificulta a vida. Agora, a gente também pode viver uma espécie de suicídio lento, né? Eu estou me matando aos poucos com o ódio que eu sinto. E já vi muita gente morrer de raiva, né? A expressão, nossa, eu quase morri de ódio hoje, quase morri de raiva. Isso é verdade, minha gente, isso não é uma metáfora não. Se a gente não administra o sentimento ruim, a raiva, a agressividade, a gente fragiliza a nossa saúde. A gente coloca dentro de nós uma dose diária de veneno. E é por isso que é uma atitude muito sábia perdoar.
Porque o perdão não é nada mais, nada menos do que você parar de destilar o ódio, o veneno que lhe mata. É como parar de fumar. O cigarro joga para dentro do organismo não sei quantos milhões de toxinas, de substâncias tóxicas, altamente cancerígenas, maléficas à vida humana. E a pessoa, por que está viciada? O que é o vício? A incapacidade, né? O vício, quando o nosso cérebro está acostumado com aquela substância química, nós perdemos a nossa capacidade de decidir. Então a gente olha para o cigarro tem esse tamanho. A gente não consegue dizer não àquele cigarro, porque existe no meu cérebro uma dependência química daquele bendito cigarro. Uma coisinha pequenininha que me domina. O ódio é a mesma coisa. O ódio também acaba provocando dentro de nós uma reação química com a qual nós nos acostumamos. E o resultado disso tudo é altamente nocivo para nós. É por isso que o perdão, ele quebra o poder da dominação. Da mesma maneira como uma pessoa que para de fumar, ela volta a assumir a liberdade diante do cigarro e dizer: eu não vou fumar você, porque eu sei que você me faz mal. O álcool é a mesma coisa. É engraçado, o pessoal que trabalha com recuperação de drogados, com os alcoólatras, por exemplo, que são os vícios socializados que causam maior essa dificuldade, que causam maior dificuldade no reconhecimento da dependência dela. Porque você bebe socialmente, você usa essas expressões, você vai a uma festa, você bebe, você está com seus amigos, você bebe, você tem uma alegria, você quer comemorar aquilo, você vai beber, se você tem uma tristeza, você também quer beber porque está triste. Então, tem 1000 motivos para você se esconder do vício. As pessoas que trabalham com pessoas viciadas dizem que a grande dificuldade é que os viciados assumam o que são. Porque é o primeiro passo para a libertação. Você ter coragem de dizer que você perdeu a sua capacidade de decidir. O ódio faz a mesma coisa conosco. Quantas vezes você encontra gente velando o ódio que sente? Imagina, eu não tenho nada, eu não sinto nada mais por ela, não me incomoda mais, é mentira. Lá no fundo, o ódio está presente no coração, destilando pequenas doses de veneno, né? Inoculando na alma um vírus altamente destruidor, que vai infelicitar, que vai incapacitar. Você tem diante de você um grande desafio. Primeiro, olhar para a morte da sua sobrinha, organizar esse acontecimento dentro de você como algo que você não pode mais modificar, ter uma relação com a sua sobrinha agora diferente, né? O amor que você sente por ela, a vida que ela não pode mais viver, você de repente trazer dentro de você essa responsabilidade de ressuscitar a sua sobrinha. Muita gente consegue organizar o luto assim, ressuscitando aquela pessoa. É aquela família que perdeu um filho assassinado no trânsito, por exemplo, e que depois vai lutar, estabelecer campanhas para poder punir os que dirigem embriagados. São movimentos de ressurreição. Eu não quero que o seu filho morra do mesmo jeito que o meu filho morreu. Então eu vou lutar para que aquele que bebe e que comete um acidente por causa da embriaguez, que ele seja severamente punido, que ele não fique mais impune, que esse país é uma vergonha, minha gente. São muitos assassinos livres, andando, vivendo normalmente como se nada tivesse acontecido, porque um dia estavam embriagados, pegaram seus carros e mataram outros que estavam ali, vivendo corretamente, buscando um filho na escola, ou voltando para casa depois de uma reunião, depois de um dia de trabalho. E o assassino fica livre. Então tem muita gente que ressuscita os seus filhos assim,
Eu vou buscar uma forma agora de evitar que outras pessoas morram como meu filho morreu. Então a reação que você precisa ter agora é ressuscitar a sua sobrinha a partir dos seus sentimentos positivos, do amor que você tem por ela, né? E de fazer por ela alguma coisa que realmente faça valer a vida que ela viveu e ao mesmo tempo dar um significado para essa morte tão trágica que interrompeu a vida que ela poderia estar vivendo. E o ódio, minha filha, é pedir a Deus que retire de você esse peso, né? É você rezar para que o seu coração volte a ser ocupado pelo amor. Um trabalho voluntário ajuda muito pessoas que perderam pessoas queridas. Um trabalho voluntário que lhe coloque em contato com crianças necessitadas, com velhos necessitados, né? Tantos idosos hoje no Brasil esquecidos nos asilos. Uma visita que a gente faz a essas pessoas enche o nosso coração de sentido. O que a gente não pode fazer é que, muitas vezes por causa da tragédia que nós estamos vivendo, a gente se fecha dentro das nossas casas e a gente não vê o mundo mais. A gente acha que a nossa tristeza é a pior de todas e que não tem mais nada a fazer a não ser sofrer. E isso não é justo. Quando nós fazemos isso, a gente permite que o ódio cresça. Porque o ensimesmamento, né, ele vai fazer justamente, ele vai dificultar, ele vai impedir essa cura do coração que é tão necessária. O ódio é tão nocivo para nós e a gente pode alimentá-lo às vezes de maneira tão inconsciente, né? A gente olha para essa história com muito respeito. E nós que não temos esses motivos graves e que tantas vezes tornamos o nosso coração um lugar de mágoa, de ressentimento, né? Cultivo de pequenos ódios. Quando a gente dá espaço para crescer o que é ruim, a gente naturalmente está impedindo o crescimento de coisas boas. Que Deus te abençoe muito na sua luta, que você não desista, viu? Seu processo, ele é doído, ele é assim, muito difícil. A gente sabe que é muito doloroso perder alguém e é ainda pior perder alguém assim de maneira trágica, injusta, né? Como você perdeu a sua sobrinha. Que Deus cuide do seu coração e que você possa logo, logo estar bem, superando dia a dia as dificuldades que esse Eu não sei o que hoje você tem como realidade que precisa ser curada. O que eu sei é que todos nós sempre precisamos ser curados. Nem sempre nós somos capazes de lidar com o que a gente viveu e o resultado daquilo que a gente não soube viver nos martiriza no formato de culpa, de remorso, que a culpa paralisa, machuca. Às vezes as muitas traições que nós já vivemos nos fazendo desacreditar do amor hoje. Tantas áreas da nossa vida precisam ser curadas. Precisamos curar a nossa relação com Deus, a nossa relação com as pessoas, com a gente. Quantos de nós aqui hoje precisam da bênção da reconciliação, do amor próprio? Voltar a acreditar que Deus acredita na gente. Eu sempre digo, é tão fácil a gente professar a fé
eu creio em Deus. Mas é tão difícil a gente dizer, eu creio que Deus crê em mim. Porque o meu desprezo por mim é tão grande. Eu sou tão incapaz de reconhecer as minhas virtudes. E quando reconheço, eu reconheço de forma tão vaidosa, tão insegura, que a vaidade é uma insegurança. Não. Reconhecer-se assim frágil, pecador, mas extremamente amado por Deus. Assim é você. Em última instância, quando tudo parece difícil, irremediavelmente perdido, eu preciso retirar de dentro de mim essa força que Deus colocou, que Deus insistiu que fosse minha, que às vezes o diabo quer negociar para ser dele. Não. Essa força que Deus colocou em mim, somente Deus vai ter comando sobre ela. E é assim que eu quero. E quando eu precisar ultrapassar os territórios da solidão, da tristeza, da angústia, sim, faço questão de segurar as mãos de quem me ama. Mas eu sei que quem me levará sou eu. E o mais bonito, ao dizer que quem me leva sou eu estou dizendo que quem me leva é Deus. Porque não tem diferença entre o Fábio e Deus. Somos juntos, somos em comunhão, somos eucaristicamente reunidos. Da mesma forma como você pode dizer o mesmo. Quando você olha no espelho, você está vendo um rosto único que Deus quis ter no mundo, o seu. Quando você olha no espelho, você está vendo a face de Deus refletida na sua. Porque Ele poderia ter criado 1 milhão de pessoas. E Ele criou, mas Ele fez questão de criar você também. Então, acordar a força divina que nos habita é recordar que todos os dias eu acredito na providência divina, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. E por mais que eu acredite que Deus esteja aqui do meu lado, fazendo e refazendo, Ele só pode fazer se eu fizer. Ele só pode andar se eu andar. Porque Ele quis estar em mim. E estando em mim, Ele depende da minha vontade, do meu desejo. Por isso eu preciso fortalecer tanto a minha vontade e o meu desejo, para que eu nunca fique estagnado ao pouco que já achei de mim. Deus pode muito em mim, Deus pode muito em você, mas às vezes a gente vive esquecido disso. Escuto toda hora: Padre, reza por mim, sua oração é mais poderosa. Que minha oração é mais poderosa? Coisa nenhuma. Toma posse da sua força. Você está mais perto de Deus. Sabe nada, inocente. A gente se deprecia demais, não é verdade? Quantas vezes você comparou a sua fé com a dos outros e você se achou um nada? Pelo amor de Deus, Deus caprichou em você, deixou uma capacidade enorme. Porque ainda não acordou, ainda não despertou, vai morrer assim, sem saber quem Deus fez em você? Não. Toda vez que a batalha vier, prossiga. Toda vez que as dificuldades vierem, prossiga. Esta foi a palavra de Moisés ao povo desesperado, quando estavam todos diante do Mar Vermelho. As cavalarias do faraó correndo ali, chegando já. E o povo pergunta: Moisés, o que seu Deus manda nós fazermos agora? Moisés fica apavorado, que também não sabia. Se reúne um pouquinho lá a sós com o Senhor. E o que ele escuta dele? Diga ao povo que caminhe, Moisés. Deus não deu a garantia da facilidade. Seria tão mais bonito nesse falar: não, manda o povo caminhar que eu vou abrir o mar. Ele falou isso? Não. Ele não falou que iria abrir o mar.
Ele só falou: diga ao povo que caminhe. E o povo caminhou. Quando pôs os pés na água, sem saber o que ia fazer, o milagre aconteceu. É assim. A força de Deus passa o tempo todo pela nossa força. É a maior riqueza que nós podemos ter na vida. É estar diante de alguém que nos permita a verdade. Que nos permita a verdade, pessoal. É tão difícil, né? É tão difícil alguém que tolere a nossa verdade. Nós estamos tão acostumados a ficar maquiados e mascarados para que o outro dê conta da gente. Ou para que você seja minimamente aceito, você faz tantas concessões. Mas de repente isso cansa. E eu acredito que o tempo vai fazendo isso com a gente. O tempo vai retirando aquilo que para nós antes era mais fácil. Você vai ver. Na juventude é muito mais fácil a gente fingir que gosta, a gente fingir que quer, a gente fingir que está bem. Depois, à medida que o tempo vai passando, eu tenho uma sensação de que a nossa verdade, que está lá no interior do interior do interior, ela vai aflorando, ela vai ficando cada vez mais à flor da pele, e aí você não tem como esconder. Você não tem como esconder. Eu sou isso. E é tão bom quando você, na oportunidade de ser só quem você é, você olha do outro lado da mesa e você percebe que existe reciprocidade. Ah, como é bom. É ao lado deles que nós queremos envelhecer. Só queremos ficar com quem exatamente nos permite ser quem somos. Geralmente a gente senta para comer com alguém e a gente fica conversando com outra pessoa que não está ali na mesa, mandando mensagem. É tão descortês, não é? Você está num médico, ele está o tempo todo mexendo no celular dele enquanto você fala, aí de vez em quando ele fala: pode falar que eu estou ouvindo, viu? Não está ouvindo nada. Ouvir é olhar para mim. Eu quero que você olhe para mim enquanto eu falo. Eu quero ser olhado por você enquanto você fala. Eu quero prestar atenção no que você está me dizendo. Quando seu filho vive diante de você, tente decorar todos os detalhes dele. Quando as pessoas que você ama estão com você, tente viver cada detalhe do que está sendo proposto. Acho que são perguntas que nem é o outro que nos faz, é a gente mesmo. A grande dificuldade de você saber onde é que é justo você gastar o seu sangue, o seu tempo, sua vida, ao lado de quem? Com quem? Com quem dividir esse tempo que nos resta? E depois chega um momento em que a gente tem um marco e a gente chega à conclusão de que a gente tem mais passado do que tem de futuro pela frente. E a maneira mais inteligente é a gente entender o que hoje eu escolho viver, com quem eu escolho viver, onde é que eu quero estar nos próximos anos, ao lado de quem, fazendo o quê, fazendo o quê e com quem. Eu sei que todos nós precisamos ser curados para que a gente volte a se interpretar assim. É isso que eu quero pedir. Que todos os nossos corações hoje recebam a bênção do amor próprio, da autoconfiança, da coragem, para que Deus continue tendo a nossa vida como lugar de sua manifestação. Leve Deus por onde você for, do seu jeito, com a sua voz. Leve Deus ao seu trabalho. Permita que Deus fale com a sua equipe através de você. Vai desarmando as armas do mundo por onde você for. Vai consertando o mundo em toda e qualquer oportunidade que você tiver de consertar. A começar pelas suas relações. Onde houver injustiça, destrua na raiz aquela injustiça.
Onde houver rancor, onde houver mágoa, transforme tudo aquilo com a sua capacidade de amar, que Deus deixou em você. Vai pelo mundo. Da mesma forma como o nosso corpo precisa de vacina para ganhar a imunidade, para não morrer de qualquer coisa, essas doenças que são simples, que uma vacina pode salvar, nosso corpo precisa de vacina. Desde quando nós somos crianças, a gente vai começando a ganhar a imunidade. Mas eu sempre digo que a saúde espiritual, ela também precisa de algumas vacinas ao longo da vida. E a primeira delas, a que nos imuniza para tudo que pode nos destruir da vida, é a certeza de que Deus nos ama. Ensine alguém isso. Talvez seja o detalhe mais bonito de ser colocado no coração de uma pessoa. A certeza de que ela é amada por Deus. Sim, porque às vezes a nossa destruição, ela nos chega quando nós não sabemos, ou quando estamos esquecidos que somos amados por Deus. Porque o amor de Deus, ele funciona na nossa história como amor próprio. Quanto mais você acredita que Deus te ama, muito mais condições você vai tendo de se amar. E quem se ama tem a imunidade mais poderosa contra as ciladas do inimigo. O diabo não pode fazer muita coisa no coração que se ama e se respeita. Pode observar. As destruições que o diabo oferece, elas sempre encontram espaço para crescer em pessoas que não estão se amando, que estão vivendo um processo de desrespeito pessoal. Você sabe disso, eu não preciso ficar dizendo muito. Basta você revirar algumas páginas passadas da sua história e você vai ver o quanto você se tornou um alvo fácil para os diabólicos de plantão, no momento em que você não se amava, que você não se respeitava. E nessas mesmas páginas que te mostram o quanto você foi um alvo fácil para o diabo, nas situações diabólicas que existem pelo mundo o tempo todo, você também vai descobrir como você foi forte para dizer não àquilo que lhe destruía, porque a sua dose de amor próprio estava em dia. É por isso, minha gente, que a nossa vitória passa o tempo todo pela experiência de sermos perdoados. O perdão é a dinâmica da maturidade. Ele está no eixo da maturidade espiritual, da maturidade emocional, porque é quando a gente se perdoa daquilo que a gente não soube viver, que a gente se prepara para um novo tempo. Como nascer de novo. Toda vez que você perde tempo, esquecendo do valor que você tem, toda vez que você passa uma boa parte da vida se acusando daquilo que você não soube fazer certo, daquilo que você não acertou, Deus perde a oportunidade de cuidar do seu jardim. É tão importante você ter coragem de acreditar nisso. Eu sei que é difícil. Você acha que eu também não enfrento esse desafio todos os dias? Eu olho para mim, eu sei o tanto de defeitos que eu tenho, quantas fragilidades moram aqui. E acreditar que Deus me ama não é fácil. Eu já guardei tantas informações desagradáveis sobre mim, que me chegaram pelos outros. Eu fui tão machucado pela vida, eu fui tão machucado pelas pessoas, e eu sou essa mistura de tudo isso. Eu preciso acreditar que Deus me ama, mesmo eu sendo tão fracassado em tantas coisas, e acreditando no fracasso que chegou à minha vida, porque outros me acusavam disso o tempo todo. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu tenho uma profunda identificação com aqueles que não entram pela porta da frente, porque eu nunca pude entrar pela porta da frente. Eu também nunca fui muito acreditado. E não estou dizendo isso aqui para me lamentar, não. Estou apenas dizendo que se hoje
Deus me coloca num meio diferente para estar com pessoas diferentes, é porque eu fui achado da mesma forma. E seria uma incoerência da minha parte não ter um profundo respeito por todos os que passam pelo meu caminho, por mais diferentes que eles sejam de mim, porque eu também um dia fui achado por Jesus assim, na beira da estrada. Eu não estava no caminho principal, eu estava na beira da estrada. E desde então eu descobri que o meu sacerdócio é andar pela beira da estrada, lá onde eu também fui achado, porque há tantos como eu, necessitados de serem olhados nos olhos e de receberem essa notícia, que Deus ama, que Deus não se cansa de amar, que não há nenhum erro que nós tenhamos cometido na vida que possa retirar-nos da certeza do amor de Deus. Não há nada. E eu tenho consciência que a minha espiritualidade consiste em acender naqueles que estão cansados a chama de um novo tempo. Dizer aos que ainda não sabem, ou recordar os que estão esquecidos, que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. E eu sei que às vezes nós ficamos desistindo de nós. Eu sei que às vezes você desiste de você, porque você sofre do mesmo mal que eu já sofri muito, que é ser olhado de um mesmo jeito pelas pessoas que te conhecem. Aquele olhar que paralisa, sabe? Aquele olhar que diz, ixi, eu já sei como você é. Isso é terrível. Às vezes nós precisamos a chance, apenas de uma chance, de um olhar que nos olhe como se fosse o primeiro dia de nossa vida. Às vezes é só isso que nós precisamos. Quebrar a força dos olhares que nos viciam naquilo que nós já sabemos de nós. É tão cruel você encontrar pessoas que ainda não chegaram ao melhor de si, porque elas estão numa ambiência desanimadora. Elas estão cercadas de pessoas que olham para elas de um mesmo jeito, de um jeito viciado, paralisante. Por isso que às vezes é bom você sair de casa e vir passar um final de semana aqui, para você descansar um pouco dos olhares que te olham de um mesmo jeito. E aí você tem um poder evangelizador maravilhoso, que é a sua capacidade de olhar. Sempre gosto de dizer isso, minha gente. O primeiro gesto evangelizador, nós que somos cristãos, não é dizer nada ao outro, é olhar para ele. Porque o que faz o outro ficar à vontade diante de nós, não é o que a gente diz, mas é a maneira como a gente olha. Eu sei muito bem se sou bem-vindo, não é quando o outro me diz seja bem-vindo, porque pode ser que a palavra esteja dizendo uma coisa e o olhar dizendo outra completamente diferente. Era o que Jesus fazia. Às vezes Jesus não tinha tempo de dizer uma palavra para aquela pessoa, mas ele podia olhar. E o olhar dele era sempre um olhar renovador. Um olhar que colocava coragem em quem o recebia. Um olhar que desafiava tudo aquilo que aquela pessoa já havia encontrado de si. Um olhar que quebrava o poder viciante dos olhares que paralisam, que nos amedrontam e que às vezes nos fazem pensar que só podemos ser essa pequena porção que já achamos de nós mesmos. Você é muito mais do que você já achou de si. Você está apenas começando. Você está apenas começando. Ouse acreditar. Ouse acreditar que o melhor que há em você ainda não veio à tona. Ouse acreditar que hoje o olhar de Jesus é para você, que já está desanimado de si, que coleciona fracassos, que coleciona decepções. Ouse acreditar que hoje esse olhar é para você. Ouse pensar que tudo isso aqui foi colocado, foi pensado, para que nessa noite você fosse visitada pela certeza do amor de Deus por você.
Então exerça o seu poder evangelizador agora. Olhe com amor para quem você pode. Isso. E se desse olhar nascer um abraço, que o faça. Às vezes essa pessoa saiu de casa para receber esse abraço agora, para receber esse olhar. Isso. Distribua gestos amorosos. Nós somos todos iguais, minha gente. Todos nós somos frágeis. Que nenhuma prepotência, que nenhuma arrogância espiritual sobreviva entre nós. Que nós tenhamos sempre diante dos nossos olhos a certeza de que a nossa fraqueza, a nossa miséria, ela não pode nos desanimar, mas ela precisa nos irmandar. Eu, quando sei que sou fraco, eu preciso olhar para aquele que está do meu lado com misericórdia, porque eu sei que ele enfrenta as mesmas fraquezas que eu. Muito embora eu, movido pela arrogância, eu tenho uma facilidade imensa de condenar no outro aquilo que eu não suporto em mim. Às vezes, por causa de uma vaidade espiritual, eu tenho uma facilidade imensa de gritar as fraquezas do outro, porque na verdade estou querendo sufocar as minhas. Às vezes tenho uma facilidade imensa de condenar naquele que está fora de mim, porque condenando, julgando pedra, é uma maneira que eu tenho de me esquecer, ainda que por uns instantes, que eu sou capaz de cometer um crime muito pior que ele. Não. A nossa fraqueza não pode nos colocar arrogantes. A psicologia nos ensina que onde existe insegurança, lá existe agressividade. As pessoas mais agressivas são as mais inseguras, porque a agressividade é uma forma que elas têm de sobreviver. Mas nós não vamos nos render a isso. Eu não vou parar no rosto agressivo. Eu não vou ter medo da agressividade de ninguém. Eu vou oferecer o meu amor. Eu vou oferecer aquilo que eu sei que já está curado em mim. Porque não há uma maneira mais honesta de viver o Evangelho senão partilhando aquilo que eu recebo todos os dias. Eu recebo perdão, minha gente. Eu recebo misericórdia. Eu sou um filho da fraqueza, mas eu também sou um filho do céu. E eu não me canso de oferecer isso a quem passa por mim. Então, certos de que somos fracos, miseráveis, a gente acolhe melhor o que passa pela nossa vida. Deus ama você. Deus ama você. Sou Roberta, já lhe escrevi várias vezes e ando muito preocupada com a minha mãe, pois já fazem 8 meses que ela entrou numa depressão fortíssima e já não sabemos mais o que fazer. Eu e minha irmã, na verdade, não aguentamos mais, porque tem sido muito difícil e sofrido para todos nós, padre. Sei que minha mãe sofre muito, mas também chego à conclusão que ela não se esforça para tentar mudar. Está fazendo terapia e o próprio médico fala que ela precisa reagir, só que ela continua na mesma. Às vezes perco a paciência, grito com ela, depois me arrependo. Não sei mais o que fazer. Chamo para ir à missa, para ir à praia, cinema, várias outras coisas, e nada ela quer. Só fica em casa sentada, deitada, e cada dia sente uma coisa diferente. Dor de barriga, dor de cabeça. Outro dia ligou aflita dizendo que os olhos pareciam pular, como se tivesse uma pressão alta no olho, né? Enfim, tem sido muito pesado, padre. Sei que Deus não nos dá um fardo que não podemos carregar, mas está bastante difícil, e gostaríamos de pedir que o Senhor pudesse nos dar uma ajuda com sua palavra. O processo da depressão precisa ser tratado com muito cuidado, minha filha. Nós já falamos aqui muitas vezes sobre isso, né? Primeira coisa, o paciente de depressão, ele precisa ser muito respeitado. Agora, chega um momento em que o respeito compreende também uma ação firme com aquela pessoa. Primeiro porque a gente precisa buscar o tratamento adequado. Existem depressões que são frutos, são resultados de um processo químico, de uma desorganização. É engraçado que nos dias de hoje a depressão cresce muito, mas ela sempre existiu na história humana. A gente tem essa depressão e hoje existe muitos casos mesmo, que a gente chega à conclusão
que eles são resultados de um jeito estranho que nós estamos vivendo, de um jeito de viver, que está diretamente ligado à nossa alimentação, que está diretamente ligado aos nossos hábitos. Eu diria que você precisa ter cuidado com a sua mãe nesse sentido. Respeite, tenha paciência com ela, mas você também precisa colocar as regras. Quem está doente precisa se tratar. Porque se não se trata, adoece a casa toda. Então buscar o melhor recurso, o melhor tratamento, tentar modificar um pouquinho o contexto da vida daquela pessoa, sabendo que o primeiro passo é um médico que possa fazer um bom diagnóstico, porque às vezes não é o melhor diagnóstico ainda. Às vezes muita gente não melhora da depressão porque ainda não acertou a medicação. Infelizmente, minha gente, eu particularmente penso que nós não podemos ficar com um diagnóstico só. A gente sempre precisa buscar uma segunda opinião. É importante a gente ter essa segunda opinião. E a outra depressão, que é muito comum também entre nós, ela nasce de uma insatisfação pessoal, fruto dos baques que a gente vai vivendo, das coisas que vão acontecendo, da inadequação que a gente vai vivendo, né? Porque às vezes a gente não sabe, e a coisa acontece, a gente olha para aquela tragédia toda e pensa, e agora? Como é que eu vou reagir diante disso tudo, né? É um problema. As dificuldades existem, todos nós estamos envolvidos com as dificuldades que são próprias da vida, ninguém está imune, não tem como você tomar uma vacina e falar, olha, quando o sofrimento chegar, eu já estou preparado para ele. Pode até ter preparo, mas você não vai ficar imune a ele. Vai sofrer, vai ficar abalado. Agora, o processo depressivo, ele vai se instalando quando essa tristeza vai se estendendo demais no tempo. Primeiro que a gente precisa distinguir isso, né? Não é toda tristeza que é depressão. Tristeza passa. E a depressão pode ficar estabelecida como um processo extremamente difícil e levar a pessoa até a morte, muitas vezes. Porque vai deprimindo, ela vai perdendo a vitalidade, né? O que é perder a vitalidade? Perder o brilho, gente. O deprimido, ele vai ficando apagado. É o caso da sua mãe, não tem mais vontade de fazer nada. Só que tem que ter o outro lado também. A gente está de fora, a gente quer ajudar, a gente propõe o tratamento, a gente busca os recursos, mas depois a gente espera que também aquela pessoa que está doente reaja e comece a buscar, nos intervalos de tantas tristezas, algum motivo que possa ser para ela realmente forte, capaz de sair de si e começar a viver com um pouquinho mais de qualidade, pelo menos naquele momento. Porque de momento em momento, a gente vai criando satisfação. Veja, é na sua vida, isso é uma realidade. Digamos que hoje eu tive decepções o dia inteiro. Mas eu preciso descobrir, no meio desse monte de decepções, um espaço onde eu possa ter uma satisfação. E aí fazer o esforço de permitir que aquela satisfação demore um pouquinho mais dentro de mim. Porque quando você permite que a satisfação demore, automaticamente você está impedindo a prevalência do desgosto. Não é assim? Ah, padre, mas é difícil demais. Infelizmente, nós não temos como te dizer que vai ser fácil, porque não é. A vida é dura. Ela é dura, mas o tempo todo ela também nos apresenta um motivo para a gente ficar satisfeito. Só que a gente não vê. Se a gente coloca os óculos que ampliam tudo aquilo que está sendo problema na nossa vida, é bem provável que a gente só vai enxergar o problema. Tudo depende do que a gente ilumina, minha gente. Não é assim? Tudo depende do que a gente ilumina. Você tem uma luz, você tem um foco e você direciona. Essa é uma regra. Aonde é que você coloca a luz?
Isso eu digo agora para todo mundo que de alguma maneira já sente o coração deprimido, né? Angustiado. Cuidado. Não permita que suas tristezas demorem demais dentro de você. Lide bem com o seu sofrimento. Aprenda a lidar com ele. Descubra que o sofrimento, ele é uma ponte por onde você passa. Ele não é o rio onde você naufraga. Ele não pode ser o rio do seu naufrágio. Ele tem que ser a ponte da sua passagem. Sabe por quê, minha gente? Senão nós não vamos dar conta de muita coisa. Por isso que eu fico muito preocupado. A depressão, essa química que é fruto de meu organismo não produziu a serotonina, a química do bem-estar. Meu organismo não produziu aquela substância que é responsável por isso, por aquilo, pelas aqui as ligações nervosas do meu cérebro, então tem que ter um medicamento. O médico vai diagnosticar isso e vai nos dar o medicamento. E não se iluda. Você tem que mudar também os seus hábitos. Não é uma pílula que vai mudar a sua vida. Eu tenho muito medo dessas pessoas que acham que o remédio é a solução para tudo. O remédio é um instrumental para que você reaja e então as soluções comecem a acontecer. Porque não tem mágica, minha gente. Não tem. Não existe mágica. Se existisse essa mágica, alguém iria escrever um livro sobre isso e todos nós estaríamos com as nossas soluções. Leio o livro e fico bom. Não. É a postura diante da vida que faz a diferença. E você, Roberta, tem toda a razão quando você diz que sua mãe precisa reagir. Ela precisa estar bem medicada e ao constatar que já está com o medicamento certo, ela vai começar a reagir. Então é o momento dela agir, reagir, né? Já está reagindo. É o momento de mudar um pouco a estrutura de vida dela, começar a colocar um pouco mais de satisfação, de pensamento positivo, para que possa superar. É nessa hora que faz muita diferença crer em Deus, é nessa hora que faz diferença viver em Deus. Por quê? Porque quem tem essa dimensão da fé dentro do coração, sabe disso, por intuição, que Deus não nos deixa esmorecer. Dê o like, comente e compartilhe para alcançar mais pessoas. Registre o seu pedido de oração nos comentários.